nem tudo é cortar gastos, porque às vezes as pessoas pensam em planejamento, em finanças, e eu tenho que cortar, agora eu não posso mais ir no cabeleireiro, não posso mais gastar com isso, com aquilo. Não. Por que não pensar em aumentar a renda? O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @Dê Valor Seguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum Podcast. Estamos chegando para todo o planeta Terra. Onde tiver um sinal de internet, nós estamos chegando. E hoje o papo é para você que, assim como eu, não entende muito sobre finanças, sobre investimentos, sabe o básico e o simples, vive flertando aí com o crédito especial, pensando se não faz um empréstimo de repente para fazer algum investimento ou empreender em alguma coisa. Por quê? Porque a gente não é muito bom em organização financeira. A gente se vira, a gente geralmente faz mais ou menos como os nossos pais faziam, às vezes um pouquinho melhor, às vezes um pouquinho pior, mas geralmente é a nossa referência. E hoje nós vamos falar com ela, que é especialista no assunto, tá todos os dias na internet levando um pouquinho de conhecimento para a galera acerca desse mundo, desse universo, dá mentoria para muitas pessoas acerca desse assunto. Nós vamos falar com a queridíssima Fran Mertens. Seja bem-vinda, Fran. Muito obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite de estar aqui, de poder contar um pouquinho da minha trajetória e também de poder ajudar mais pessoas aí a terem organização financeira. Eu sei que é um assunto ainda bem delicado. Muitas pessoas não gostam de falar de planejamento, de dinheiro. É um tabu muito grande que a gente tem aí no nosso país, né? Mas ele é extremamente importante para você conseguir realizar os teus sonhos e os teus objetivos. Não tem outro caminho. E para dormir tranquilo também, né? Porque o negócio que tira a paz da gente é conta, dever e não conseguir fazer as coisas que a gente quer, né? Exato. Bem que sempre tem um imprevisto e a gente dá um jeito. Então, se a gente é só para a gente prestar atenção que se organizar, sempre vai ter como fazer as coisas. O problema é que a gente não se organiza, a gente vive no desespero, né, Fran? Exato. E essa questão do imprevisto é algo que eu pego muito com os meus clientes, com os meus alunos. E eu falo muito também nas minhas redes sociais, que tem muito imprevisto que pode ser previsto. Basta você ter um planejamento. Então, por exemplo, né, você tem uma casa, você sabe que essa casa pode dar alguma manutenção de vez em quando, um ar-condicionado, uma lâmpada, um chuveiro. Você tem um carro, você sabe que ele pode dar manutenção. Então, muitas vezes o que falta é as pessoas pararem para pensar nisso. Poxa, se eu tenho, significa que ele pode realmente me dar algum tipo de despesa uma hora. Então, se eu começo a me planejar e me organizar para isso, eu consigo evitar muitos imprevistos. E assim eu não fico no vermelho, assim eu não vou para o cheque especial, assim eu consigo manter a constância de estar investindo, porque o que eu mais escuto, nunca sobra para investir ou nunca sobra para realizar um sonho, justamente por conta disso. Mas eu acho que esse assunto vai render. Eu sou como você, cidadão médio aí, que não faz ideia de por onde começar a fazer isso. Então o papo vai ser bom, tá? O papo vai ser muito bom. Você falou sobre casa, Fran. É verdade, essa casa é nossa e a gente volta e meia tem alguma coisa para fazer. Sempre tem coisa para fazer. Coisas pequenas, coisas pontuais, coisas da rotina, do cotidiano, como você falou, um ar-condicionado, uma parte de encanamento que agora estou tendo que mexer. Ou alguma melhoria que você precisa fazer por causa do tempo mesmo, né? E eu descobri no seguro residencial, cara, uma ferramenta que é um investimento de proteção e um investimento de manutenção também, porque tem um monte de coisa ali dentro, e até já vou dar estoque aí, nosso parceiro da De Valor. Cara, é top demais ter um seguro residencial. Para quem tem casa própria, principalmente, ou quem tem imóveis, cara, é uma mão na roda, assim. Você tem uma série de manutenções inclusas no teu pacote. Então, é o tipo de seguro que você paga e já vai usufruindo sem sinistro, assim. Que é uma benção, né? Porque geralmente seguro você paga caso dê uma desgraça, né? Você tá pagando caso dê uma grande tragédia, mas para as pequenas coisas também ajuda muito. Já é uma coisa que eu já
Olha, ó, já dei check aí, ó. Já tô cuidando da minha casa, fazendo um investimento em algo que vai me proteger, me dar segurança, antecipar de qualquer BO que venha acontecer e ajudando na manutenção. Mas antes da gente falar de planilha, de dinheiro, eu quero saber da tua história, Fran. A Fran falou quando chegou aqui que ela tá na Zona Sul, mas ela não é da Zona Sul. Você morou em que bairro lá na Zona Norte de Joinville, Fran? Então, eu morei por muitos anos no Jardim Paraíso, Uhum. né? Minha mãe morou no Aventureiro, depois a gente foi para o Jardim Paraíso. Fiquei lá por mais ou menos uns 20 e poucos anos. Então, né, passei quase toda a minha adolescência, minha vida adulta ali. E sempre tive, assim, Estudou lá também, Fran? estudei lá também. Qual colégio você estudou? O Rangiter e o Rosa Maria Benizoski, eu acho que é esse o nome. Já nem Uhum. lembro, faz tantos anos, né? A minha irmã estudou lá nesse colégio também. Uhum. Faz bastante tempo. Mas, assim, foi um período. Eu nunca tive educação financeira, sabe? Assim, como a maioria das pessoas, Não tem, né? não tem. Eu também não tive. Eu vou te dizer, hoje eu tenho 37 anos. Eu aprendi o que era educação financeira com 32 anos. Então, assim, eu já tinha bastante idade, vamos se dizer. Hoje eu atendo pessoas com 20 anos, com 18, com 22, com 25. Eu digo, gente, se eu tivesse a idade de vocês, eu soubesse o que era educação financeira, minha vida agora é boa, graças a Deus, mas seria muito melhor, Uhum. porque eu teria essa informação muito antes. Uhum. Então, eu digo, nunca é tarde para você começar. Eu comecei com 32. Até então, eu nunca tive uma vida assim muito bagunçada, mas eu vivia no 0 a 0, né? Uhum. Ganhava 3 mil, gastava 3 mil, ganhava 5, gastava 5 e nunca sobrava nada. Me identifico. Muita gente, com certeza. E aí eu trabalhava no escritório de advocacia e lá, através de algumas pessoas, eu comecei a entender sobre o que era um tesouro direto, que eu nunca tinha ouvido falar na minha Uhum. vida, sobre investimento, porque até então o dinheiro ficava só na poupança. Uhum. E antes disso, eu achava que financiar uma casa, um apartamento era um investimento, que Uhum. é muito o que as pessoas falam, né? Uhum. Ah, mas tem que comprar uma casa, tem que comprar um carro. Só que ninguém compra carro ou casa à vista, o pessoal vai lá e financia. Uhum. E eu achava que isso era um investimento. E aí minha cabeça começou a mudar a partir do momento que eu comecei a entender um pouco mais desse mundo ali a partir de 2019, e eu comecei a me apaixonar por essa área, né? Uhum. Assim, fiquei completamente apaixonada. Comecei a aplicar isso na minha vida, comecei a mudar vários hábitos, comecei a investir e conheci a profissão de educadora financeira, que até então eu não sabia que eu poderia ajudar outras pessoas a melhorarem, né, a sua vida através disso. E aí eu comecei ali, meados de 2020, mais ou menos, metade de 2020, eu conheci um curso onde que ensinava, né, como que eu poderia caminhar a pessoa para esse mundo, onde que você conseguisse arrumar a sua casa. Então, eu fiz um curso onde que eu poderia ajudar as pessoas a melhorarem a sua vida financeira, porque daí eu tinha um passo a passo. Eu apliquei na minha vida, mas eu não sabia como, né, Uhum. passar isso para os outros. E isso foi em agosto de 2020 e em dezembro eu pedi a conta do meu emprego, onde eu estava 4 anos e meio trabalhando como CLT e para empreender. Então eu tinha minha reserva Mas tu sabia formada. que você ia trabalhar focada nisso ou tu pensava em empreender em outra coisa? Não, era nisso. Nisso. Era nisso. Eu estava decidida realmente a dar o meu melhor nisso. Uhum. Porque eu te digo assim, ó, até os meus 32 anos, como eu falei que foi aonde eu descobri, eu não era feliz aonde eu trabalhava. Uhum. Os meus empregos, eu sempre me dava o melhor, eu aprendi muita coisa, eu cresci muito, mas eu não era feliz, eu não era realizada. Plena. Exato. É como se estivesse faltando alguma coisa, Uhum. sabe? Eu tô aqui fazendo o quê? Qual é o meu propósito? Eu sei que tem muita gente que vive buscando isso e eu buscava. Falei, o que que eu posso fazer no mundo para poder ajudar mais pessoas? E eu não via sentido no que eu fazia. Uhum. Então, quando eu conheci essa profissão e eu vi que eu poderia ajudar mais pessoas através disso, falei, bom, tô com uma reserva financeira legal formada, que era o que, né, eu precisava ali para me sentir segura em tomar essa decisão. Eu não gostava do meu emprego e ele estava começando a me fazer mal. Eu estava começando a ficar doente por conta daquilo. Uhum. Então eu falei, chegou a hora, é agora, vamos lá. Pedi demissão, né? Não consegui fazer nenhum tipo de acordo, tive que pedir demissão mesmo e fui na cara e na coragem.
E aí, a partir desde janeiro de 2021, eu estou full time no meu negócio, né? Uhum. Já ajudei aí, atendi centenas de pessoas, e eu digo que indiretamente já foram milhares de pessoas. Uma vez uma cliente me falou isso. Ela falou, Fran, tu não transformou só a minha vida, tu transformou a vida da minha família e de milhares de pessoas, porque como você está nas redes sociais, indiretamente, você sempre está ajudando uma pessoa ou outra. Uhum. E aí, cada vez mais, isso foi se fortalecendo dentro Uhum. de mim, né? Realmente eu tô conseguindo fazer o que eu queria, o meu propósito, em algo que eu amo muito, que é falar desse ponto, e que eu sei que para muita gente ainda é uma barreira muito grande. Pega muito, pega muito. Mas isso que você falou é interessante mesmo. A gente traz muita gente aqui que tem, divulga seu trabalho, ou até tem como eixo central do seu trabalho as redes sociais, e elas têm contato com algumas pessoas, seguidores ou até clientes, assim, que é, cara, uma fração muito pequena das pessoas que de fato elas alcançam, assim, sabe? E às vezes ela não tem a percepção disso. Até quando tem a percepção, elas acham que, sei lá, 1.000 pessoas é pouco. Eu falo, se juntar 1.000 pessoas, tu fica bordô na frente de 1.000 pessoas. Tipo assim, 1.000 pessoas nas redes sociais parece pouco hoje em dia, porque os números hoje são muito grandes, extravagantes, né? Mas você juntar 1.000 pessoas num lugar, você pode ser a pessoa mais segura para se comunicar. Tu vai ficar bordô, tu vai ficar nervoso. Então, assim, é só ter essa mentalidade. Pô, só a galera com quem eu tenho contato é muita gente. Isso reverbera muito mais. Pelo menos multiplica por 100, né? Sim. Então é um alcance muito grande mesmo de pessoas que você acaba tocando, né? Sim, a gente tem que valorizar, né? Eu acho que a quantidade, eu sei que quem está nas redes sociais, né, não é fácil, realmente é desafiador, mas é o que tu falou. Ah, eu tenho 1.000 seguidores, 10, seja lá quanto for, mas pensa essa galera toda numa sala, num estádio, num espaço, é muita gente. E essas pessoas vão contaminar de forma positiva, né, através do teu conteúdo, outras pessoas e outras pessoas. E isso vai formando uma cadeia incrível de troca, de conhecimento, de transformação. Então, a gente realmente tem que valorizar. Eu digo, a gente não pode ver como números, né? São pessoas, são vidas ali. Então, isso é muito transformador. E para quem passa, no meu caso, né, que ajuda, é sem palavras, assim, é Gratificante. muito gratificante. E eu tenho certeza que essas pessoas que também têm a informação, que são transformadas, elas também vão estar passando isso para outras pessoas e vão estar ajudando essas pessoas também. Uhum. Ô, Fran, você, voltando um pouquinho lá na tua história, na tua trajetória lá atrás, vamos voltar pro Jardim Paraíso. Ixi. Minha mãe morou lá há muito tempo também, minha Ah, família é? morou lá há muito tempo, mudaram para Aventureiro, também fizeram essa transição ali. O pessoal vai migrando de bairro até chegar no centro da cidade. Mas eu, quando vim para cá, eu vim para cá 10 anos atrás, mais ou menos, e fui conhecer a casa da minha mãe, enfim, morei ali no Aventureiro desde que vim para cá. Então já fui Zona Norte também, já fiz aí. Já conheço. Mas era já do Aventureiro pro Jardim Paraíso ali, eu já achava um choque muito grande de realidade social, assim. Tipo assim, no hoje muito menos, né? Hoje até acho que o negócio tá meio equilibrado, assim. Uhum. O Jardim Paraíso cresceu muito ali, a entrada ali, faz tempo que eu não vou lá para dentro, né? Mas eu já sei que tem muitos condomínios saindo ali, muitos empreendimentos, enfim. Mas na época, sei lá, 10 anos atrás, você tinha como um lugar de pessoas muito humildes, de pessoas muito simples, de uma realidade muita luta, assim, muita dificuldade. Eu lembro em horários de troca de turno das empresas, assim, eu vi a galera da Tupi passando de bicicleta. E eu pensava, meu, a Tupi é muito longe daqui. Essa galera tá vindo de bicicleta. Pra você ver o quanto a galera ralava mesmo, assim, quanto a galera, ou das outras empresas da indústria, enfim. Eu sei que é um bairro de muita dificuldade, é um bairro de muita carência, assim, e provavelmente é um bairro onde você consegue sentir, de maneira um pouquinho mais visível o quanto essa falta de conhecimento acerca de lidar com as finanças ou de investir, enfim, Uhum. de que fazer com o dinheiro ou como fazer dinheiro, que também é uma coisa muito interessante, né? Tá visível ali, né? E para você cresceu no meio disso aí. Como é que era para você no teu dia a dia, nos teus relacionamentos, na tua família, como a tua família lidava com dinheiro, com finanças, como é que era? Então, pergunta bem interessante. Vamos lá na raiz, né? Então, Rafa, eu fui criada só pela minha mãe.
Meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos. Uhum. Então, a minha mãe sempre teve que se virar nos 30 para manter a casa, para manter nós. Tinha mais irmãos? Não, é só eu e ela. Nossa, dá bem, não era tão caro. É menos pior. Cada filho aí é um conversível, tá? Exato. Então, a minha mãe, na época, quando eu tinha os meus 7 anos, a gente foi pro Jardim Paraíso, porque ela comprou uma casinha lá, ela tinha um dinheiro, ela comprou uma casa. Só que essa casa, como tu mora lá, já morou lá, né? Tu conhece, tem o Canto do Rio, Canto do tem Rio. o Paraíso 4 que eles falam. Uhum. Lá, a gente morava numa descida, e quando teve a enchente de 95, a nossa casa ficou 1,5 metro debaixo d'água. Caramba. A gente ficou 3 dias fora de casa, porque, né, não tinha como chegar. E depois daquele ocorrido, a prefeitura, ela pegou o pessoal que morava ali e colocou lá para o 2, para uma outra área mais alta. Então, eles fizeram umas casas habitacionais e remanejaram o pessoal para lá. A gente foi para lá. Então, desde 97, mais ou menos, é onde a minha mãe mora, né, nessa casa. Claro, a casa foi muito melhorada, porque na época, o jeito que a gente pegou era bem, bem precário. Então, a minha mãe, eu sempre vejo O assim, 2 é no final da Crux lá? da Cruz, né? É lá pro finalzão lá. Aham. Isso, é bem lá no finalzão. Aham. Lá perto de onde tem aqueles condomínios que Do novo saíram. lá. Aham. Isso É mesmo. bem pra aquele lado que minha mãe morava. É? Aham. É, pois é. Então, Lá desde do 97. ônibus fazia a volta pra voltar. É longe, é longe. Então, a minha mãe sempre manteve a casa. Eu comecei a trabalhar bem cedo, desde os meus 14 anos, eu comecei a trabalhar de diarista para poder ter o meu dinheiro, porque eu sabia que a minha mãe não tinha condições de dar o que eu queria, Uhum. né? Ela tinha que manter a casa. Ela era costureira, trabalhava de costureira, também não ganhava um salário lá muito bom. Então, eu comecei a trabalhar desde muito cedo. Apesar de ser um bairro humilde, a gente sempre teve contato com pessoas muito boas. Graças a Deus, eu digo que sempre passou pessoas muito boas no meu caminho. Infelizmente, eu vi muito lá, eu tive conhecidos que se envolveram com droga, Criminalidade. com coisas ruins, mas eu digo que eu sempre fui muito abençoada nesse ponto, que sempre apareceu pessoas muito boas no meu caminho, e às vezes pessoas que, apesar de estarem nesse mundo, nunca me ofereceram nada e eu nunca entrei por esse lado, sabe? E desde muito cedo comecei a trabalhava, mas como eu te falei, como a minha mãe não tinha nenhum tipo de educação financeira, eu nunca tive uma presença masculina também, para às vezes tentar me ajudar nesse ponto, eu nunca fiquei devendo para ninguém, porque a minha mãe sempre dizia: o nome é a coisa que você tem que honrar. Minha Uhum. mãe, de jeito nenhum, pensar em dever para ninguém. Ela sempre falava para mim assim: olha, eu não devo um pacote de leite que eu precisei te dar, eu nunca fiquei devendo para ninguém, sempre eu renco isso. Então eu cresci muito com isso, Uhum. sabe? Com esse tipo de informação. E a gente acaba criando alguns modelos de dinheiro, né? Porque isso vem muito da nossa infância, essas crenças. Então, eu sempre ficava no 0 a 0, mas de jeito nenhum ficar devendo para ninguém. E o meio social que eu vivia, ele era basicamente muito similar ao meu. Então, assim, a gente via muitas situações precárias, mas não era algo que eu, assim, acabava acompanhando, né? Uhum. Então, sempre era pessoas humildes, simples, mas que conseguiam, vamos dizer assim, honrar suas contas, conseguiam se bancar, assim, dentro do mês. Então, eu cresci no meio disso. Uhum. Às vezes as pessoas acham que agora, vendo, né, o estilo de vida, vendo eu falando sobre isso, tem gente que fala assim: ah, é fácil, você sempre teve tudo. E não. Eu, Uhum. eu tive uma infância muito escassa, muito limitada, eu cresci no meio disso, tive que trabalhar desde muito cedo para conseguir ter o meu dinheiro. E a cada dia que passa, eu vejo, né, que as pessoas, elas cada vez têm coisas mais fáceis, né? E aí eu relembro da minha história assim, eu digo, gente do céu, como as coisas mudaram. Então, foi um processo bem de muito aprendizado, Uhum. e eu sou muito grata à minha mãe por tudo, né, que ela me ofereceu dentro das possibilidades dela. E eu acredito que é isso. Eu acho que a gente nem tudo a gente vai se moldar conforme o que está acontecendo, Uhum. né, com a gente naquele momento. Eu acho que a gente é capaz de viver fora de uma realidade. Apesar de você ser criado, às vezes, num lugar Uhum. difícil, você pode sim criar uma realidade muito próspera, muito abundante, se você conseguir sair daquilo ali e buscar cada vez mais conhecimento e mais informação. Mas eu acho que isso tem a ver com visão, cara. Tem a ver com ambição, né? Do jeito mais positivo da palavra, né?
E de referência, cara, eu vim de uma cidade muito pequena no interior do Paraná. Muito, nossa, pequena assim que o Paraíso 4 parece uma cidade maior, assim, sabe? É pequeno mesmo, 50 mil habitantes. E eu sempre falo que às vezes eu volto para lá passear e tal, minha família ainda tá lá, e eu vejo algumas pessoas que estudaram comigo, que tiveram, passaram pela minha vida na minha adolescência, lá na minha juventude, e vivendo, repetindo ciclos, assim, sabe? E de todas as formas, não tô falando agora só sobre finanças, assim, Sim. sabe? Mas às vezes histórico familiar, porque você sabia que tinha dificuldade em alguma área lá, enfim, de família e tudo mais, e repetindo ciclos, e às vezes eu ficava pensando, cara, mas também, pra quem que essa galera ia olhar, assim? Eu ficava pensando, cara, pra quem eu olhava, sabe? Pra quem era a minha referência pra conseguir, tipo, ter algo que me tirasse lá, sabe? Uma corda pra se agarrar, pra me dizer, não, cara, tem outro caminho. Tinha bem pouca faculdade lá na minha cidade, eu lembro. Uhum. Então, tendo pouca faculdade, eu tinha menos contato ainda com pessoas que tinham feito faculdade, Uhum. com pessoas que tinham se formado na faculdade, ou até com pessoas que estavam trabalhando na área no qual elas tinham formação. Sim. Sabe quem eram sempre minhas referências, assim, de pessoas bem-sucedidas e pessoas que, enfim, estavam crescendo e eram meus professores, cara. Tipo assim, era o único contato que eu tinha com pessoas que tinha carro, que tinha a casa própria num bairro muito bom da minha cidade, sabe, que, pô, vestiam roupas boas, que tinham telefone na época, né, porque esse Uhum. era anos 2000, então É. não era uma coisa que todo mundo tinha acesso como hoje uma criança de 7 anos, né? Um Uhum. adolescente não tinha celular naquela época. Que tinha celular bom, inclusive, enfim, você começava a olhar assim e falar, cara, esse cara, tipo assim, pô, ele é muito rico, mas não era, né? Hoje você tem noção que não era. Sim. Mas perto da tua realidade ou da realidade das pessoas que estavam à tua volta, era muito diferente. E aí era onde eu me espelhava, assim, sabe? Nessas pessoas, a maioria dos meus, eu falo que, você vai entender porque eu falo que a galera é bem sucedida. Os comércios muito importantes da minha cidade, assim, seja loja de roupa, sei lá, uma papelaria, essas coisas que preciso ter em toda a cidade, os proprietários eram professores, cara. Restaurante, os políticos da minha cidade, assim, pelo menos metade da Câmara de Vereadores é feito e composta por professores, Dominavam lá ou mesmo. e até prefeitos já foram professores. Nome de rua com nome de professor até dá com pau na minha cidade, assim. Então, assim, eram pessoas que para mim eram uma referência de pessoas bem-sucedidas, mas trabalhando, fazendo as coisas pelo Uhum. certo, estudaram e tudo mais. Então é onde eu conseguia me agarrar. E eu vejo que muitas pessoas, ou elas não têm referência, elas não têm, tipo, alguém assim pra falar assim, pô, cara, eu também queria isso. E qual que é o preço que paga para isso, né? Ou essas pessoas não enxergam. Essas referências estão lá, mas elas ainda olham, tipo, cara, qual que é o caminho mais fácil? Qual que é o caminho mais curto, sabe? E Exato. aí, o caminho mais curto nem é sempre da melhor referência, né? Às vezes é só o caminho mais curto, né, Fran? Exato. Ô, Fran, e nessa época aí que você tava no colégio, agora eu falei sobre a minha época, eu lembrei. O que que você queria ser? O que que você almejava, assim? Você fala, não, um dia eu quero me formar e quero ser X. O que que você queria ser? Então, Rafa, assim, olha, eu não tinha, que eu me recordo, assim, eu não tinha algo muito pontual que eu queria ser. Mas tu tinha aptidão em alguma coisa na escola? Você destacava em algo? Eu gostava muito de cálculos, né? Essa parte de Nossa, matemática, eu ia odiar estudar contigo, com certeza. essa parte eu gostava muito. Eu já não gostava de geografia, história, essas coisas eu não gostava. Mas a minha primeira faculdade que eu fiz foi na parte de gestão tributária. E na época eu fiquei muito na dúvida se eu fazia direito, se eu fazia administração. Então eu tinha um professor que me falava assim, ó, tu tem muito um pezinho pro direito, eu acho que tu deveria seguir para essa área. Só que eu pensava, bah, né, ficar ali 5 anos, eu não sei se é exatamente isso que eu quero. Então, eu fiz um curso de gestão tributária, né, um tecnólogo, fui para essa área. E aí, voltando a esse ponto que você falou, né, que a tua referência eram os professores, eu acho que até na parte da escola ali eu não tinha muito essa base. Mas hoje, quando eu paro para pensar, é incrível o poder da ambiência.
né? O poder que você, de estar no meio de pessoas, o quanto isso te alavanca, o quanto isso faz você buscar coisas novas e quanto faz você crescer. Então, hoje, olhando para trás, eu vejo a importância do meu primeiro emprego, a importância da faculdade, o quanto isso realmente foi significativo da minha pós-graduação, porque estar no meio daquelas pessoas, pessoas que já estavam num patamar melhor de vida do que eu, pessoas que já tinham um modo de pensar diferente, aquilo ali, indiretamente, inconscientemente, me ajudou a querer crescer, a crescer, né, buscar algo melhor, a evoluir. Eu, como eu falei para ti, até os meus 32 anos, eu não sabia exatamente o que eu queria, mas eu sabia que eu queria fazer algo que impactasse vidas e que fizesse sentido para mim. Uhum. Então, acho que durante todo esse processo, o poder da ambiência, de estar com pessoas que estavam sempre buscando crescer, buscando evoluir, isso refletiu no meu crescimento também e na minha busca, né, por evolução. Então, é algo que eu, inclusive, estou focando muito falando isso, que você precisa buscar pessoas que estão ali crescendo, que estão evoluindo, porque é muito fácil, é muito confortável você ficar na zona de conforto, ficar se fazendo de vítima. Tem muita gente que, né, infelizmente, acaba usando esses pontos para dizer assim: ah, eu não posso crescer, eu não posso evoluir, eu nunca vou conseguir organizar as minhas finanças, eu nunca vou conseguir fazer as viagens dos meus sonhos. Por que que tu não vai conseguir? Quem que tá te impedindo? Só você mesmo. Só você mesmo. E a partir do momento que você tá com pessoas que estão subindo de nível, você vai junto. Então, esse é o mais burro da mesa, né? Exatamente. Mas você não tinha nada assim que você falava, cara, eu vou ser isso aqui. Nada, nada. Que Não loucura. tinha. Você viu, ó, gente? Tô falando pra você. É falta de referência isso aí. Isso aí é que não tinha muita pra onde olhar. Vai ser o quê? Isso. A minha volta, eu queria muito ser gari quando era jovem. Porque eu achava legal ficar pegando rabeira em caminhão. Mas eu também não. Eu olhava pra minha volta e pensava, mano, o que disso aqui que existe em volta que eu tenho interesse em ser? Sabe? Que vida dessas eu gostaria de viver no futuro, assim, sabe? Meu pai era segurança guarda municipal. Eu não, de forma alguma eu queria aquela vida pra mim. Eu achava uma vida monótona, triste, chata e perigosa ainda por cima. E aí tinha tio que era pedreiro, boa parte da minha família funcionário público e tudo mais. Aí já falava, pô, existe os prós, a questão da estabilidade, um trabalho até mais confortável e tudo mais. A minha mãe queria que eu fosse funcionária pública. Eu acho que você vai chegar lá, tá? Eu acho que você vai. Espera. Acho que não. Pouco veio uma nomeação aí. Opa. Pô, se ter essa formação e conhecimento você tem, a gente precisa de alguém assim. Não precisa fazer o concurso, mas nem vai ter mais, logo não vai ter mais. Mas enfim, eu tinha essas referências assim, então de alguma coisa me ajudou a saber o que eu não queria ser, a saber o que eu poderia me tornar, mas quando eu fui para Curitiba foi a mesma coisa que você falou, cara. Quando eu fui para Curitiba, isso foi em 2010, eu tinha 20 anos, já era para saber o que eu queria da vida, né, na minha cabeça. Mas eu tava muito perdido, cara. Eu não fazia ideia. Sempre a parte de comunicação e arte é uma parada que eu sempre flertei com isso. Mas eu vejo uma realidade onde, pô, não existe um comunicador. Pô, os professores ainda eram mais bem-sucedidos que os comunicadores. Os professores ainda eram mais bem-sucedidos que os artistas, Sim. na minha realidade. Então eu não falava, não, eu gosto disso aqui, mas eu preciso de uma coisa que me dê dinheiro. Quando eu fui para Curitiba, eu perdi um pouco de contato com as duas coisas, com a comunicação e com a música, com a arte, que é o que eu gostava de fazer. E foquei no trabalhar lá, enfim, uma pessoa, um pai de família, né? Eu e a Luana fomos pra lá, tocar a vida, ganhar dinheiro, se manter lá, se estabelecer e tudo mais. Entrei numa empresa como separador, entrei numa empresa que vende peças, enfim, e mangueiras, hidráulicas, uns esquemas assim. Entrei lá como separador. Primeiro emprego, me indicaram lá, a primeira semana eu já aceitei, não sabia o que era, o cara pegou minha carteira de trabalho em branco, com 20 anos. Porque lá no Paraná a gente trabalha muito, mas ninguém registra a gente. Lá no interior, né? É um negócio meio... Aliás, advogados trabalhistas do interior, muito dinheiro aí pra vocês quiserem processar a gente. E aí cheguei lá, entrei como separador de peça lá. Na primeira semana teve um processo seletivo interno para coordenador dos separadores. É o cara que dava o pedido para cada um, ó, você separa isso aqui é importante, isso aqui é urgente e tudo mais. Ou que instruía quem estava chegando e tudo mais. Eu participei desse processo seletivo, passei. E virei coordenador. Entrei num dia, no meio da poeira, no outro dia eu já estava de camisetinha gola polo. Aí
teve um outro processo interno, tipo um mês depois, para ser gerente dessa parte de estoque. Eu com 20 anos, imagina isso aí foi de um mês para o outro. E eu falei, eu quero participar. E aí participei, eu virei gerente dessa área. Aí virei Olha. chefe de todo mundo, assim, Recém entrou e... com conhecimento? Nenhum jeito. Era um rapaz que até então tinha acabado de chegar do interior do Paraná. Ainda falava porta, porteira, portão. Bem chucro e bagual, assim. Mas empenhado. Eu tava falando, cara, é a minha oportunidade, eu vou dar 100% nisso aqui. Sim. E aí aprendia rápido, fazia o negócio acontecer. Eu não tinha uma referência de conforto, então para mim aquilo era confortável. Então para mim, tipo, o desafio que era muito difícil para outros ou até tipo, não, isso aí me dá muito trabalho. Para mim era tipo oportunidade. Eu nunca tive uma oportunidade dessa. E isso foi até o terceiro mês na empresa quando surgiu uma vaga para vendedor, que é quem ganhava dinheiro de verdade na empresa, né? Que é quem emitia pedidos e tudo mais para empresas. E eu sabia, porque eu pegava os pedidos, eu sabia quanto era a comissão dessa galera. E era um dinheiro que eu nunca tinha visto, assim. Então, eu falei, cara, aí tá a oportunidade. Eu já vendi alguma coisa? Picolé uma vez. Eu não tinha conhecimento comercial. Sim. E lá tinha muitos... Essa história é interessante. Tinha muitos produtos. Muitos produtos. Muitos mesmo, assim. Tudo que você imaginar para a indústria tinha. De um protetor auricular até uma mangueira que faz uma máquina de 60 mil reais parar. Tinha tudo. Utilidade. Eu não tinha conhecimento técnico sobre nenhuma daquelas coisas. Porque eu tinha recém chegado na empresa e, como eu falei para você, eu fui saindo, pegando distância da parte técnica e ficando mais na parte de gestão, de coordenação do negócio. E aí eles falaram, então quem quer participar do processo seletivo escolhe um produto, dá uma estudada nesse produto, tal horário a gente vai começar as entrevistas, você vai ter que vender esse produto pro diretor da empresa, pro dono da empresa e pro diretor comercial. Que eu não tinha muito contato com essas pessoas, só nas reuniões que eles me davam mijada lá. Todo mundo escolheu uns produtos e eu pensando, mano, eu não sei vender. Eu já tava pensando assim, eu não sei vender, eu não sei o que eu vou vender. Eu não sei como vende, eu não sei como começa uma venda. Eu não sei nem o que eu vou falar primeiro. Olá, quer comprar? Eu ia meter essa aí. Você precisa? Então top. Aí eu lembro que a galera pegou uns produtos assim, que os caras estavam com o negócio na mão, e eu pensando, eu não sei para que serve isso que esse cara tá na mão. Se ele sabe para que serve isso aí, e eu sabia que era uma coisa que saía muito, eu pensei, cara, esse cara já tá com um caminhão na minha frente. Isso aqui dá dinheiro demais pra empresa. Aí sabe o que eu peguei? Talvez você saiba o que é. Sabe o que é desengripante, não? Sim. Tipo WD-40, assim. Só que era da Loctite e da 3M lá. Peguei 2 desses. Que é um produto de 13, 15, 20 reais. Ah, besteira, 2 latas. Mas por que eu peguei? Porque é o único produto que tudo que tem sobre o produto tá escrito no produto. Ah, sim. Entendeu? Detalhe. Aí eu sentei lá, como eu era o mais novo da galera que nunca tinha testado. Fiquei sentado lá enquanto todo mundo ia fazer os testes. Eu fiquei lendo as latas, cara. Virei um gênio. Sou especialista em desengripante, galera. E aí vendo o que uma tinha de diferente da outra, daí né, memorizei o preço e tudo mais. E aí eu cheguei na sala deles, coloquei os dois negócios na mesa, eles deram uma risadinha, tipo assim, cara, você tá... A gente ganha 50 centavos com cada lata dessa aí, você tá vendendo o produto mais barato do nosso, né? Então, uma coisa que não dá lucro pra nós é o que você pegou aí, né? Aí eu peguei e coloquei os dois assim, e aí comecei, cara, fiz meu pitch lá e tudo mais, do jeito que eu achei que tinha que ser. E desse jeito que eu tô falando contigo, às vezes eu meto uma piada, às vezes sou meio sarcástico, meio irônico, assim, tudo mais. Brincando, levei negócio meio na esportivo, pensando assim, mano, se não der certo, tô legal, tô num cargo legal aqui, sabe? Eu tô só testando uma coisa nova. E aí, cara, eles, enfim, deram risada, se divertiram. Falei, cara, fiz o meu show, eu acho que eu não vou passar nesse teste, mas que eu fiz amizade com os diretores da empresa, eu fiz, sabe? Sim. Aí, essa é a parte, nossa, da volta que eu dei pra chegar no ponto que eu queria chegar. Eles me chamaram, e eles já me chamaram, e eu pensando assim, vão chamar pra dizer, pô, Rafa, gostamos do teu trabalho, continua lá, né? E eles falaram, Rafa, a gente achou incrível o teu trabalho, cara. Achou incrível o teu trabalho, e eu acho que você tem tudo pra ser o melhor vendedor desse lugar aqui. Você tem tudo para ser o melhor vendedor. Ao que você escalou desde que você chegou aqui, tua dedicação. Ele falou, eu vou falar bem a verdade para você. Se tu vender isso aqui para nós não vamos ter lucro nenhum. Esse não. Tipo, se você focar nesses dois, você pode vender esses dois. Mas tipo assim, foca no que é mais caro, tá? Foca no que... Vai trazer mais lucro. Né? Até para ti. Porque a tua comissão vai ser de 12 centavos isso no negócio desse aí. Você não vai ganhar dinheiro. Ele falou, mas seja tão bom vendendo outras coisas quando você foi vendendo isso aí. E seja assim, natural. E aí eu tava saindo, o diretor da empresa me chamou. E ele falou, Rafa, qual que é a tua ambição aqui dentro? Eu falei, nesse momento você é o melhor vendedor da empresa. E ele falou assim, vou te dar uma meta. Que ele está onde eu estou.
a empresa vai precisar de, em poucos anos de um diretor. Queira ser o diretor dessa empresa. Daí eu falei, então eu quero ser. Aí ele falou assim, então eu vou te preparar para isso. Pro moleque de 20 anos, aquele dia eu voltei para casa, tipo assim, cara, eu tenho uma referência. Agora eu tenho um norte. Eu vou ser o diretor dessa empresa. Tinha condição de ser? Nenhuma. Fui? Não fui. Eu acabei indo embora de Curitiba. Mas é isso que você falou, cara. Referências, pessoas que te alavanquem, te levantem, te levem pra cima, te deem norte, sabe? Ser o mais burro da mesa. Naquele momento eu era. Eu saí da mesa dos peão, que estavam confortáveis sendo peão, e tipo assim, Deus o livre, participar de um processo seletivo. Sim. E fui para a mesa dos diretores da empresa. Eu era o mais pobre, eu era o mais sem conhecimento, sem cultura, o mais burro, mas talvez o mais ambicioso deles ali. E aí eu era uma esponja, bicho. Tudo que eles falavam eu roubava. Né? E outro detalhe, você sabia lidar com pessoas. Você tinha o jeito... Hoje eu vejo essa questão da conexão, que hoje cada vez está mais forte. As pessoas estão cada vez lutando mais para conseguir isso, mas o poder da conexão. Por mais que você não sabia exatamente vender, tu sabia que aquele produto não era tão valioso para a empresa, não seria tão lucrativo, mas você teve jeito, você soube se conectar, você soube gerar esse contato e gerar essa leveza, coisa que quem precisa vender muitas vezes não tem. Então, essa conexão que você gerou foi o que acabou também cativando eles. E querendo ou não, você se dedicou, né? Como tu falou, tu tirou umas horinhas, uns minutinhos, que seja para estudar sobre o produto, e eles também, com certeza, perceberam. Mas você falando a história aí, eu vejo a importância da conexão. O quanto é importante você saber lidar com pessoas. Isso hoje é uma moeda valiosa, né, cara? Hoje eu vejo muitas pessoas ensinando a fazer isso, né? As pessoas ensinam a você conversar com as pessoas, a você ser um ser humano normal. As pessoas têm Devia que ser natural. Né? Tipo, as pessoas têm que te ensinar isso. Mas eu vou te falar, paranaense, cara, é especialista. Você que quer contratar vendedores, dá um pulinho aqui no Paraná, galera. A galera é boa de conversa. Galera, eles são bons de fazer amigo. Meu sogro mesmo, nossa, quando eu trouxe ele pra cá, cara do céu, Fran, eu tinha que andar segurando o homem. Porque ele ficava amigo de todo mundo. Mas ele não estranhou aqui, a região? Não, porque eu acho que conheceu muito paranaense também, que tinha muito também, né? Sim, você tá ligado, você é do Jardim Paraíso, tem bastante paranaense lá. Mas enfim, tinha que ficar cuidando, assim, por quê? Porque são muito expansivos, são muito abertos, todo mundo fazer amizade, né? E enfim, acho que é uma facilidade que a gente tem. A minha esposa, ela também trabalha comercial hoje, e, cara, é incrível. Chega um paranaense lá, assim, tipo, já tá, 3 passos na frente das lemonzadas aí que... O povo aqui de Joinville é mais fechadão, né? Eu sou de Joinville, né? Eu sou natural, eu nasci aqui. Mas, assim, eu não sou aquele tipo de pessoa que às vezes começa uma conversa, mas se a pessoa começar a falar comigo, meu Deus, eu abro a minha vida pra ela, vai embora. Mas eu falo com muitas pessoas que vêm de fora, pessoal do Nordeste, que às vezes tá morando por aqui, o pessoal fala, meu, Fran, é muito estranho, o pessoal aqui é muito frio, o pessoal não conversa. Fala pra ir pra Curitiba, eles vão ver o que é bom. Falei, não, mas é porque realmente, né, é natural o pessoal aqui ser um pouquinho mais reservado. Mas eu vejo que a maioria acaba conversando, né? Vai embora, pô. Vai embora, vai. Depois que tu começa aí o papo, o negócio flui. Não, agora miscigenou bastante essa cidade. Agora o negócio tá mais plural, tá mais miscigenado. Ô, Fran, vamos falar sobre o que muita gente deve estar esperando aí, porque eu contei um caos muito longo aqui. Mas é porque eu nunca tinha contado, quis contar. Porque realmente tem a ver com o que a Fran falou ali, sobre a média, né? Ser a média, né? Sim, isso me fez muito bem, me faz bem até hoje, assim, ficar preocupado com quem tá à minha volta, assim. Eu não quero ser o posto Ipiranga de ninguém, sabe? Eu quero ser o mais burro da mesa. Assim, se tu for mais perto da mesa, muda de mesa, sabe? Se tiver gente te arrastando para baixo, é hora de se distanciar, se afaste. Busque pessoas assim. Essa história toda foi para contar isso. Mas, enfim. Fran, eu queria falar sobre finanças agora. E imagino que muita gente que já tenha recurso, condição até legal de financeira, enfim, já tem, tá vivendo uma vida financeira equilibrada. Eu não vou falar estável, porque estabilidade é uma palavra ruim, né? Não existe. Porque eu vivo uma estabilidade há quase 10 anos. Essa estabilidade que você falou, de ficar lutando contra o cheque especial. Isso é uma estabilidade. Exatamente. Então, melhor sair dessa estabilidade. Né? Mas muita gente que vai te procurar provavelmente já tenha recurso, enfim, já não precisa se preocupar. Dinheiro não é mais um problema, mas sim o que fazer com o dinheiro, ou como fazer o dinheiro, enfim, virar mais dinheiro e tudo mais. Mas
vamos falar para o afegão médio, que é o cara que tá, o nome dele já passou lá pela lista SPC algumas vezes e tudo mais, o cara que o pessoal do banco volta e meia liga para ele, o cara que tá com cartão de crédito lá valendo e não sabe mexer com milhas, tô falando por mim. Verdade. A galera mais simples, assim, ó, talvez a galera que talvez tenha até um pouco de receio de chegar e conversar contigo, né? Mas se você fosse abordado por uma pessoa assim, qual que é o primeiro passo para começar a organizar a tua vida financeira, assim? Qual que é sem estragar teu trabalho, né? Só dando um spoiler por cima, assim. Então, Rafa, eu atendo, assim, ó, de diversos níveis, sabe? Eu já cheguei a atender gente que ganha um salário mínimo até quem ganha 100 mil reais. Assim, todo mundo precisa de educação financeira, todo mundo precisa de organização. O nosso país, ele é muito carente, né, ainda dessa informação, desse quesito. Então, independente de quanto a pessoa ganha, é importante que ela busque, sim, orientação para saber o que fazer. Porque se você não sabe lidar com 1.000 reais, tu não vai saber lidar com 10. E eu vejo muitos casos assim, gente que chega para mim, Fran, eu ganhava 5 mil, e agora eu tô ganhando 20, mas eu continuo no vermelho, eu continuo com dificuldade, porque realmente é uma questão, como eu falei no início ali, de modelo de dinheiro. A pessoa tá acostumada a gastar, 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 ela não tem a orientação, ela não sabe o que fazer, e é independente de quanto ela ganhe, ela vai continuar gastando. Então, a primeira coisa, para quem às vezes está numa situação meio bagunçada, é ela entender que para tudo tem solução. Eu atendi até essa semana pessoas que estavam realmente numa situação bem delicada, a gente teve um bate-papo, e eu sou um pouco que mentora e psicóloga, né? Eu sou os dois, assim, a gente tem que realmente trabalhar o emocional, porque eu sei que é difícil, sabe? Como eu falei, eu nunca fiquei no vermelho, eu sempre ficava no 0 a 0, mas eu sei o quanto a vida financeira dói, sabe? É um dos pilares principais da tua vida e principalmente da família, né? Então, se você não tiver isso bem organizado, isso pega em vários pontos. Até de 2 atendimentos que eu fiz recentemente, no final a pessoa chorou muito comigo. Então, né, a pessoa fica com vergonha, pede desculpa. Eu falei, olha, tu não precisa se preocupar com isso, porque eu entendo, eu sei o que tu tá passando, mas agora chegou num ponto que você precisa tomar uma decisão, você precisa fazer alguma coisa. E o primeiro quesito aqui, como eu te falei, é buscar uma solução e não ficar pensando no problema, porque às vezes quando você está endividado, você só fica pensando nisso, Uhum. e aí tu não consegue pensar em recursos para sair disso. Então, primeira coisa, tu tem que organizar a tua casa, você tem que entender o que está acontecendo. Tem muita gente que não sabe quanto dinheiro que entra e nem para onde vai. Uhum. Então, essa base inicial tu precisa ter. O quanto está entrando, para onde está saindo. Se tu não gosta de planilha, porque nem todo mundo é fã de planilha, Eu né? não gosto. Pois é, eu sei, eu entendo. Nem todo mundo gosta dessa ferramenta. E eu te digo assim, a planilha, o caderno, o aplicativo, seja lá o que for, é uma ferramenta. Agora nós estamos no aplicativo. Pois é. Tem aplicativos que funcionam bem. Tem planilhas que também funcionam bem, se você alimentar elas. Se você não preencher e se você não monitorar o que você está gastando, as coisas não vão fluir. As coisas não vão melhorar. Então, primeira coisa é você, claro, querer a mudança, querer de fato sair dessa situação, começar a organizar a tua casa, entender quanto que entra, para onde que está saindo, e aí você ter um olhar mais, dependendo da tua situação, tu vai ter que ter um olhar mais criterioso e ver o que que eu posso nesse momento largar um pouco de mão, né, diminuir, para conseguir começar a equilibrar a situação, para começar a sair dessa situação também. E aí entra também naquele ponto que tu falou, nem tudo é cortar gastos, porque às vezes as pessoas pensam em planejamento, em finanças, eu tenho que cortar a minha unha, eu tenho que cortar o meu cabelo, agora eu não posso mais ir no cabeleireiro, não posso mais gastar com isso, com aquilo. Não. Por que não pensar em aumentar a renda? Não tá entrando. Exatamente. Então, eu entendo que talvez tem pessoas que não vão conseguir, às vezes já tem uma vida muito, né, muito apurada, tem filhos e tudo mais, mas será que realmente não tem como? Às vezes tu tirar uma horinha do teu dia para tentar aumentar a tua renda, final de semana fazer alguma coisa. Eu Uhum. sempre falo para os meus clientes assim, ó, vê uma coisa que você gosta muito de fazer. E teve uma cliente, inclusive, que ela estava numa situação assim.
ela ficou na dúvida entre fazer doces, que ela gostava muito, pães, assim, né, para vender, ou dar aulas, porque ela era formada e na formação dela ela conseguia pegar algumas aulas para poder dar à noite, né, para cursos técnicos, assim. E foi tão incrível que a gente chegou no final do processo. Ela estava negativada no cheque especial, a gente conseguiu resolver essa situação. E alguns dias depois que a gente terminou esse acompanhamento, ela falou: Fran, estou muito feliz. Surgiu uma oportunidade dela ir para uma outra empresa que ela queria, mas ali acabou não fluindo, só que ela conseguiu pegar algumas aulas para dar. Então, ela começou algo que ela gostava. Eu pensei que ela ia dar aula de como fazer pão, porque ela ia juntar os dois mundos. Esse ponto eu também sugeri para ela. Falei, por que que você também não ensina outras pessoas a fazerem, né? Os pães que você faz, já que tem tanta saída, o pessoal gosta, ou então os doces. É um ponto também para quem quer fazer uma renda a mais. Mas ela acabou conseguindo Mas vê pegar. que de dentro da caixa é ruim de pensar fora da caixa, sabia? Sim, Às vezes precisa uma pessoa de fora te falar assim, pô, você tem sim. condição de fazer isso. Sim, e é isso o trabalho de um mentor, é isso o trabalho de uma consultora, uma educadora financeira, é te ajudar a ver as possibilidades, te ajudar a pensar fora da caixa, porque às vezes tu tá tão naquela situação que tu não sabe mais para onde correr, que você também às vezes nem sabe que pode contar com uma ajuda de um profissional para te ajudar nisso, né? Porque nem todo mundo conhece essa profissão. E aí a pessoa fica ali tentando se batendo sozinha para tentar resolver a situação e às vezes cada vez ela vai se afundando mais. Uhum. Então, quando tu tem um olhar de fora, você consegue ver essas possibilidades. E, meu, eu fiquei muito feliz. Eu vibro com as conquistas, sabe, dos meus clientes, dos meus seguidores, às vezes pessoas que me acompanham não contrataram o meu trabalho, Uhum. mas só de me acompanhar, começaram a fazer uma determinada coisa, começaram a gerar mais dinheiro, começaram a fazer uma renda extra e depois vem me contar. Fran, comecei a fazer isso, ou consegui eliminar tal coisa porque você contou aqui. Então, assim, eu vibro, eu Uhum. fico assim, extremamente feliz. Para essa minha cliente, falei: olha, eu sabia que tu era capaz. Tu só precisava de um empurrãozinho. E a partir do momento que tu tá em movimento, as coisas começam a vir para você, Uhum. sabe? Eu Quando acredito você. muito nisso. Eu digo que quando a gente joga, quando a gente vibra pro universo coisas boas, e claro, a gente faz a nossa a parte também, né? Porque as coisas também não vão cair do céu, as coisas começam a acontecer. Movimento gera movimento, cara. É Exato. um ciclo. Mas você falou só, fazendo um parênteses aí nesse ponto que você falou sobre esse norte, ou tipo assim, essa nova possibilidade, essa porta de entrada, uma palavra muito bonita que está sendo usada agora, que é o empreendedorismo, né? Uhum. Dá muito medo, né, cara? Uh, Dá muito medo. E eu sei porque eu senti isso na pele, assim. E muito menos de mim, mas, pô, eu sou casado há muito tempo, então, obviamente, a opinião da minha esposa conta muito na hora de tomar uma decisão. uhum. Principalmente uma decisão importante, que é parar algo, começar algo, enfim. Investimento de tempo, energia, dinheiro, às vezes. E tudo isso é uma decisão que tem que ser feita de maneira racional e conjunta para não dormir no sofá, que não é o mais confortável aqui em casa. E então, dá medo. Dá medo, às vezes de um dos dois, às vezes dos dois. E é muito difícil começar. Eu lembro do Bem Comum, o Bem Comum esse mês completou 2 anos. Olha, que legal. E eu lembro quando eu tive essa ideia, essa inspiração de fazer um negócio, eu cheguei pra Luana falando que eu queria fazer, como eu queria fazer. A Luana falou, tá, mas com que tempo que você vai fazer isso? Tipo, e se E e se? é o É monte, sempre ela veio com um esse. monte de coisa que podia dar errado e que Sim. quando você tá muito afim de fazer algo, você não pensa mesmo. Então Uhum. também é bom, porque me mostrou pontos que eu não tava pensando, tava Sim. pensando só que eu queria fazer, eu queria executar, eu queria realizar, foi bem na pandemia. Então eu falei, cara, eu acho que é o momento de fazer isso, que era nosso intuito de comunicar coisas boas no momento onde só se falava sobre um número de pessoas que morreu por dia. Isso. Então o meu interesse era esse. Eu quero dar para as pessoas algo que as pessoas não estão recebendo agora, que é Uhum. uma comunicação positiva, que é comunicar coisas boas, mostrar a história que inspire, dar esperança no momento onde as pessoas só falam sobre morte e vacina, Exato. né? Eu queria dar esperança. E não estava olhando para os, mas isso vai custar X, isso Y, Uhum. enfim, vai custar tanto tempo, isso vai ter que fazer assim, talvez isso não seja viável, enfim. Ela trouxe esses pontos. E eu falei assim, e se eu conseguir viabilizar a parte financeira? O tempo eu dou um jeito, o tempo eu consigo. Eu vou Uhum. dedicar X horas por semana, eu tenho essas X horas por semana, e se eu isolar essas horas por semana, eu consigo. Falar, não, essas horas por semana é para isso. Eu vou conseguir, porque Isso. quem só vai sobrevivendo tem muita hora sobrando aí, só que você só vai gastando com Uhum. Netflix, Instagram, TikTok, você vai perdendo tempo. Exatamente. Aí eu falei, se eu isolar esses dias da semana, essas horas, eu posso. Daí, custo. Eu vou vender essa ideia para alguns parceiros meus. Uhum. Alguns amigos meus têm empresa,
ver se eles querem colar a marca comigo, é algo positivo, as marcas gostam de estar vinculado a algo positivo, né? Exato. Muitas marcas grandes gastam muito dinheiro para isso, inclusive, mesmo sendo péssimas empresas. E eu falei, vou vender essa ideia. E ela falou, mas cara, mas você não tem isso, você tá vendendo sabe, você tá vendendo um sonho, você tá vendendo uma ideia, e é muito difícil alguém comprar uma ideia, as pessoas gostam de comprar uma coisa que elas podem tocar, que elas podem ver. Isso tudo é o Luana jogando água no meu... No teu sonho, né? Mas me trazendo para a realidade, assim, Sim. tipo, me fazendo pensar. Mas o lance é esse que eu falei sobre o medo. Eu tava tão afim de fazer um negócio que eu falei, não vai dar certo, cara. Eu vou fazer. Tipo, eu já tenho o não. O não já é eu aqui no sofá tendo essa ideia. A partir daqui, qualquer coisa pode ser um sim. E aí, quando eu liguei para alguns amigos, ó, eu queria apresentar uma ideia para ti, vem aí e tal. O primeiro parceiro meu foi parceiro meu por um ano e pouco aqui no nosso projeto. Que eu cheguei, apresentei a ideia para ele e ele falou, aonde que eu assino? E ela tava junto. Que massa. E aí ela mesma, assim, tipo, fiz um pitch pack pros dois, assim, sabe? Uhum. Apresentando o projeto pros dois. E aí, ela é comercial. Eu não sou comercial, já te falei, Fran, eu não vendo nada. Mas você é comunicador. Você sabe lidar com Mas pessoas. ela é a vendedora. E por isso que eu precisava da ajuda dela. Eu falei, preciso de você, você sabe vender, você sabe das ferramentas, eu não sei nada. E ela falou, mas é que eu não tenho um produto. Eu falei, Sonho eu teu. tô te dando um produto, cara. E aí, enfim. Aí quando ela saiu de lá, ela saiu vibrando, assim. Ela falou, meu Deus, vai dar certo, não é possível. Porque esse primeiro investidor já pagaria os custos. Sim. E eu tinha mais alguns para ir visitar. E recebi nãos, obviamente, mas recebi mais sims que fizeram o negócio se tornar... Trouxe a gente até aqui, cara. Conseguimos investir, conseguimos fazer um negócio... Olhar para isso como um negócio também, né? Não só como um sonho, como um projeto, mas como business também. Que é uma coisa que também é interessante. As pessoas podem transformar aquilo que elas têm habilidade, aquilo que elas amam fazer, em algo que monetize, porque tem pessoas que vão se interessar em estar colado a isso, ou a comprar isso de alguma forma, se conectar com isso. Então, existem ferramentas para você monetizar qualquer coisa que você saiba fazer, só precisa pensar um pouquinho, bater um pouquinho a cabeça, mas mais que isso, ter confiança, cara. Essa parada de eu ter acreditado, porque se eu paro nessa conversa aqui em casa, ninguém ia saber que eu tive uma ideia e não deu certo. Ia ficar só entre eu e o Luana, como muitas já aconteceram, né? Já quis montar um resort, um parque de diversões, já quis muita coisa. Mas essa conversa eu falei, não, mas eu quero fazer. E foi o que... Pô, estamos 2 anos aí, Fran. Entendeu? O que diferencia alguém que tá vivendo algo de alguém que não tá vivendo algo foi talvez ter tentado, né? É que eu acredito aqui que você acreditou no teu sonho, né? Tu acreditou nisso e você foi atrás. Muitas pessoas sonham com muitas coisas, mas elas não fazem o principal, que é aquele movimento que a gente falou, ir atrás. Bom, se não está dando, o que eu posso fazer para dar certo? Qual é o movimento que eu posso fazer para isso crescer? Eu, por exemplo, quando eu comecei a empreender, é óbvio que eu tinha muito medo, muito medo. E o que eu mais escutava, meu, como você é corajosa. Parabéns pela tua decisão. Eu não teria essa coragem. Mas assim, eu tinha muito claro o que eu queria. E mais ou menos o que você também tinha, né? Eu tinha muito claro o que eu queria. E eu pensei, eu vou fazer dar certo. E o máximo que vai acontecer se o negócio não fluir é o quê? Eu voltar a trabalhar em algum lugar. Eu não sou incapaz de fazer outra coisa. Eu não sou incapaz, exatamente. Eu sou formada, eu tenho aí bastante base, né, de conhecimento profissional. Se não der certo aqui, a gente vê depois o que vai fazer. Mas a questão do empreender não é realmente para todo mundo. Eu vejo que nem todo mundo está preparado para isso, porque empreender tem seus altos e baixos. E quando você vai realmente fazer algo assim, você tem que buscar meios de se proteger, que foi eu com a minha reserva e você buscando pessoas para te apoiar no teu negócio. Mas de qualquer forma, a pessoa ela precisa tentar. Ela precisa tentar. E junto, muitas vezes, paralelo com o seu emprego CLT, ela pode estar empreendendo, né? A partir do momento que o teu negócio, ali, a tua empresa começar a estiver fluindo, que você vê que o negócio está fluindo, você pode sair do teu CLT com mais segurança e aí se dedicar ao teu negócio. Mas, realmente, o negócio de você ter clareza do que você quer, realmente não desistir do teu sonho e buscar meios para também se assegurar dessa situação faz total diferença na decisão, né? Mas a pergunta que eu queria te fazer era nesse sentido, assim, você vê muitas pessoas com infinitas possibilidades de crescimento, de expansão,
Você não pega umas pessoas, você fala assim, cara, essa pessoa é um produto em potencial, só que essa pessoa não se enxerga assim, essa pessoa tá travada, não só financeiramente, ela tá bloqueada em outras áreas. Você falou que é meio psicóloga, acontece muito? Meu, total, total. Eu vejo assim, né, conforme os atendimentos que eu faço, hoje nós temos o digital, né? Hoje a gente tem o digital aí, que há alguns anos atrás nem se pensava, né, nessas redes sociais, podendo potencializar os nossos rendimentos como tem hoje. Então, tem muitas pessoas que elas ficam realmente bem restrita no mundinho delas e elas não conseguem enxergar isso. E dentro até da minha rede social, até dos meus atendimentos, eu tento trabalhar muito isso com a pessoa, principalmente quando ela está numa situação difícil. Por que não tentar, como eu falei, aumentar a tua renda, buscar correr atrás de algo que você ama? Porque assim, ó, eu vou te falar, Rafa, a maioria das pessoas, elas trabalham, mas elas não gostam dos seus trabalhos, Uhum. né? Aquilo ali não flui. E muitas vezes o fato dela não gostar do seu trabalho, o dinheiro que entra, isso é uma consequência, sabe? Uhum. Porque ela meio que acaba gastando aleatoriamente, porque, como eu falei, o poder do modelo de dinheiro, o poder do teu inconsciente. E aí eu foco muito nisso. Busque nas horas vagas, naquelas horas que você fica ali, às vezes, no Instagram, no TikTok, sem fazer nada de muito útil. A gente tem que ter um momentinho para de lazer. Não estou dizendo Não, que seu cérebro precisa, senão... precisa, né, de entretenimento. Mas por que você também não tirar um pouquinho dessas horas para se dedicar a algo que você goste? E aí entra essa questão. E você faz algo que você gosta e você consegue ser remunerado por isso também. Uhum. Buscar um meio de ser remunerado. Então, eu sempre tento trabalhar isso, sempre tento direcionar a pessoa, porque isso acaba motivando ela, acaba fazendo ver o quanto ela é capaz, o quanto ela pode crescer e ajuda também a resolver toda aquela situação ali que ela tá passando. Uhum. Hoje você, na média, assim, de pessoas que você atende, você sabe, consegue identificar onde geralmente é o maior gargalo financeiro das pessoas, assim, onde o calo aperta, onde tá as goteiras que as pessoas não veem, geralmente você consegue identificar e, tipo, é uma coisa que se você falar genericamente, você vai atingir muita gente, tipo assim, Sei. de mudança? Cartão de crédito. É? Cartão de crédito. É bom ou é ruim? É bom se você souber utilizar. Ah, vai lá, porque a Visa fica chateadíssima se falar que é ruim. É bom se você souber utilizar. Como é certo utilizar um cartão de crédito? A partir do momento que você tem um planejamento e sabe para onde que o dinheiro tá indo. Sabe qual é o problema, Meu Rafa? cartão não tem limites, e aí? Ah, daí você tem que impor os limites. Porque minha conta bancária tem. É, eu vejo que as pessoas tratam o cartão de crédito como uma extensão do seu salário. E cartão de crédito é só uma forma de pagamento. E as pessoas não enxergam muitas vezes isso. Você não faz pagamentos com Pix, com dinheiro, você está fazendo um pagamento com um cartão. O cartão de crédito, na verdade, ele é um cartão de dívida, certo? Você está usando com antecedência um crédito que não é seu. Tá pegando um vale. Exato. Para um dinheiro que às vezes tu nem tem certeza que vai entrar. Então você está usando Ah, esse é o grande perigo, né, cara? exato. Às vezes tu vai lá, compra em 10, 12 vezes, mas dependendo do teu negócio, dependendo do teu trabalho, tu nem sabe se aquele dinheiro vai entrar. Ou da emergência que surgiu, né? Que pode Exato, que pode acontecer. garimpar a tua reserva. Exato. E aí a pessoa usa e esquece de anotar, de colocar no seu planejamento. E aí, de repente, vem a fatura. E daí aquele de 10 em 10, de 20 em 20, se transformou numa fatura de 5 mil reais. E a pessoa começa a se apertar. Então, hoje, de todos os atendimentos que eu faço, eu sinto assim que o cartão de crédito, na maioria das vezes, é um vilão da vida financeira dessas pessoas por falta de controle de organização. Claro, aí a questão de gastos pontuais é muito variado, né? Tem gente que gasta muito com vestuário, outros gastam muito com iFood. iFood é um ponto ali realmente que acaba levando muitas Nossa, eu tô dando pessoas. check em tudo que a Fran tá falando, tá me dando desespero. Eu sei como é que é isso. E aí você Uber começa com também tá, isso. Uber também é uma praga também, cara. Eu ia falar do Uber também. O Uber é outro pontinho ali que, se tu não cuidar, ele leva boa parte aí da tua renda. Mas Uber tem que colocar no débito, cara, senão você se lascou. é porque daí tu vai sentindo, É, né? tu vai Eu vendo. digo que quando tu paga no dinheiro, no débito, tu sente a dor do pagamento. Tu vê o dinheiro saindo da É. conta. E quando tu passa no cartão, tu não vê, tu não Uhum. sente. Só que a conta vai chegar. Numa pancada só daí, né? E deixa eu te falar uma coisa, Rafa. O cartão de crédito, ele é a taxa de juros mais alta que a gente tem aqui no Brasil.
com relação a crédito. Dependendo do cartão que tu tiver, se tu deixar atrasar, ele tem uma média aí de... Se eu atrasar, Isso, se em atrasar. dia o cartão de crédito, ok. Perfeito. Eu, Ganho 15 mil, gasto 5 de cartão de crédito, tá tudo certo. sim. Tá tudo... E até os 15, tá? Se você tiver controle e souber que vai vir uma fatura de 15, Mas daí eu... tá bom. Aí o cara tem que ter uma habilidade, Fran, que eu não tenho. Eu queria ter o conhecimento de preguiça mesmo, que tem muita gente ensinando sobre isso. Tem. Que é de pontos e milhas, cara. Porque eu sei que existe muitas vantagens em usar o cartão de crédito. Principalmente porque tem gente que não dá desconto para você comprar à vista no débito. Uhum. Boa sorte, então. Vai ser no crédito. Vai no crédito. E porque você não conseguiu um desconto, mas te converte em milhas e pontos. Eu não ganho desconto, não converto em milhas e pontos, eu tô só perdendo dos dois lados. Existe, você sabe sobre isso? Você dá... Sei. E como é que funciona? Me dá Sei. um parâmetro por cima, assim. Gente, eu sou apaixonada por cartão de crédito. Eu passo assim, ó... Visa ou Master? Os dois. Eu uso os dois. Eu passo 95% das minhas compras no cartão. Era uma briga com meu marido, porque ele não gosta de cartão. E eu digo, usa porque a gente tem que acumular pontos. Usa porque vai valer a pena. Uhum. Então, lá em 2019, a gente fez uma viagem para Maceió. E lá eu já consegui aproveitar um pouquinho dos meus pontos só com o aluguel de um carro. A gente alugou um carro por 5 dias só com pontos. Naquela época eu não entendia nada direito sobre isso ainda. Mas eu já tinha um pouquinho de pontos e já aproveitei, Eu né? troquei por ventilador, foi só que eu consegui até hoje. Então, pior coisa, tá? É trocar por produtos. Nossa. Já fica aqui a Mas dica. inspirava, eles ficavam, tinha folha de expirar. Agora você consegue trocar por dinheiro quando tá para expirar, né? Realmente antes era mais por produtos mesmo. E aí eu sou muito fã do cartão. Hoje eu busco usar um cartão que me dá uma pontuação bem legal, que é o C6 Carbon, eu uso ele. Mas tem ótimos cartões, né? Outros cartões assim que dão uma pontuação muito legal. E eu tenho uma estratégia que eu gosto de usar 2 cartões. Por quê? Eu uso um cartão até uma determinada data. E aí, depois daquela data, quando ele fecha, eu uso outro cartão, porque daí eu tenho mais de 40 dias para pagar. Por isso que eu te falei, o cartão, ele é ótimo se a gente tiver um bom planejamento, porque tu consegue criar uma estratégia no teu planejamento ali de pagar uma determinada compra só depois de X dias, né? Uhum. Mas, voltando para a questão À dos vista pontos- ainda? À vista? Eu tô perguntando, você parcela à vista? Sim. Exatamente, parcelo, à vista. tudo Ah, tá. mais. Não tem problema, não tem Não, erro. Isso não. aí. Não tem. Se tu tiver estruturado, não tem. Tá. Tá. Mas com relação aos pontos. Então, o cartão, tu consegue acumular pontos. E o cartão é só uma pontinha do iceberg, tá? Ele é só uma forminha ali de você acumular pontos. Existem outros lugares que você pode também acumular muito mais pontos para trocar tanto por dinheiro quanto por passagens aéreas, por exemplo, que é o que muita gente busca, né? Dentro agora do acúmulo de pontos que eu tenho, por exemplo, a gente está acumulando pontos porque em outubro a gente vai viajar. E aí, a passagem de ida, meu marido já estava desesperado, queria comprar, foi lá e comprou, né? A gente passou no cartão, ganhou pontos também, mas a passagem de volta vai ser paga toda com pontos. Então, a gente vai para Europa. Vocês sabem que vocês vão voltar ou você tem chance de vocês ficar lá mais uns 4 meses? Olha, eu adoraria, né? Não ia achar ruim. Eu ia gostar muito. A gente vai ter que ficar aqui mais 2 meses que a gente não tem ponto suficiente para voltar. Não, tem. Aí os pontos já estão ali reservados, né? Só estou esperando uma promoção legal vir ali da companhia aérea para comprar essas passagens 100% com pontos. Então, quem não aproveita isso, tá deixando dinheiro na mesa. Eu tô deixando dinheiro mesmo. Tá deixando dinheiro na mesa. Não é pouco, tá? Porque a Sinto lhe Visa, informar. eu sou sócio proprietário daquele negócio lá. Sinto lhe informar. Mas olha o benefício, né, que você pode estar usando aí, comprando uma passagem, né, tanto Brasil quanto para fora do Brasil, só com pontos através do cartão de crédito. Só que eu volto a reforçar isso aqui. Só use se realmente você tiver um bom planejamento, porque senão ele vai virar uma arma de destruição financeira. Porque daí você fica buscando os pontos. Tem muita gente que se endivida para fazer pontos e depois Daí a conta não fecha, cara. não fecha. Então, tu tem que ter muito controle para isso. Entendi. Então, ó, já temos aí uma... Galera, já temos um parâmetro para começar aí. Cuidar com o cartão de crédito pode ser uma maldição na tua vida financeira. Mas, se você souber usar, pode ser algo muito positivo e ainda trazer uns benefícios extras aí. Eu nunca andei de avião. Nunca viajei de avião. Não? Nunca. Mas, Deus quiser,
Até ano que vem nós vamos estar... Faça. E vai ser com ponto agora, eu decidi. Porque eu vou parar de ficar dando dinheiro para Visa, aí é troco de nada. Eu não ganho desconto. Os juros é alto se passar do vencimento da fatura. E eu não usar os pontos, eu tô sendo muito burro mesmo. Então, ó, temos um começo. Me diz Você também fala muito sobre investimento, né, Fran? Amo investimentos. Esse aí eu acho que acho que o brasileiro sabe mais sobre ponto do que sobre investimento. Pode ser. Eu Pode acho ser. também, Fran, agora eu vou falar um negócio, você que estudou, você é estudada, você está no mercado, você conhece. Eu acho que a galera que mexe com o nosso dinheiro, que é a galera que tem um controle sobre o nosso dinheiro, a galera que nos dá crédito, a galera que enfim, gere o nosso dinheiro, a galera que diz quanto vai ser a taxa de juros, ou enfim, a galera que manda no país, que manda nos bancos e tudo mais. Eu não sei se eles têm interesse que a gente fique muito esperto sobre finança. O que tu me disse? Tô sendo leviano, não? Então, não tá sendo, não. Eu concordo plenamente contigo. Porque eles incentivam a gente a ser ignorante financeiramente. Sim. Tanto é que hoje em dia tu pode ver que a maioria das informações com relação a finanças e investimento vem muito de influenciadores, né? Então, do governo em si, a gente tem algumas plataformas, né? B3, é o próprio Tesouro, que passa algumas orientações, mas eles não fomentam muito isso. Porque não é interessante para eles que a gente tenha, muitas vezes, esse conhecimento. Porque a dívida é o que move o mundo. Exato, exato. E, por exemplo, você que está pagando várias taxas ali para o banco, sem necessidade, porque muitas vezes você não precisaria estar pagando, como é que o banco vai viver se todo mundo ficar sabendo que não precisa pagar determinada taxa? Então, eles precisam, né? Eles tentam me vender um seguro toda semana, esses pagam, cara. Toda semana. Eu não Título de capitalização, seguro, uma previdência, às vezes, que, não paga nem a inflação do momento. Então, eles enfiam esses produtos, assim, bem meia boca para o pessoal, porque realmente as pessoas não têm essa informação. E, claro, né, não é interessante que você tenha esses detalhes aí, que você invista o teu dinheiro com mais qualidade e principalmente com autonomia. Porque uma coisa que eu foco muito não dependa de ninguém para investir o teu dinheiro. Aprenda e faça você mesmo. Vai, me diz por onde eu começo, Fran. Investir. Quero começar. Como? Para onde eu vou? Quem eu procuro? Que plataforma? Tá. Primeira coisa para você que quer começar a investir. Buscar conhecimento. É o primeiro investimento que tu tem. É o Yoda falando. Busca. Tem que ser. E outro detalhe. Tão importante quanto você buscar conhecimento, é claro, como a gente falou antes, organizar a casa. Porque se você não tiver um planejamento estruturado, um orçamento, você vai investir 1 mês sim, 2 meses não, aí 1 mês sim, daí no outro mês tu vai precisar pegar aquele dinheiro já para pagar uma conta, que é um imprevisto que apareceu, e aí tu não consegue ter a constância, e assim tu não consegue acumular um patrimônio legal para poder viver de renda daqui a algum tempo, né? Então, primeira coisa, claro, investir em conhecimento, saber o que você está fazendo para não fazer besteira. Tem muita gente que vai direto para uma renda variável, que vai para uma criptomoeda porque tá na moda, porque tá todo mundo falando. Nossa, isso aí agora tá me dando calafrio de pensar nisso aí. Então, não já me arrependi de não ter comprado, hoje fico muito feliz por, né? Exato, por não ter. Então, não é o caminho, sabe? Não é o caminho. Quem está começando hoje, busca conhecimento, vai começar a investir, por exemplo, num Tem algum tesouro. Instagram que você recomenda aí para me buscar conhecimento sobre finanças e investimento? Claro, @franmerten. Pode acompanhar lá. Você vai ter toda essa base inicial aí para começar a investir. Porque realmente é algo que eu amo falar sobre organização, eu gosto muito de falar sobre planejamento, mas assim, investimento é algo assim que brilha os meus olhos. Eu vou falar sobre isso no final do programa. Me lembra disso, eu esqueci. Pode deixar. Então, primeira plataforma ali para você, por exemplo, começar a investir é num tesouro direto. O que é o tesouro direto? É quando você está investindo em títulos públicos, em dívida pública. E ali, ele é considerado o tipo de investimento mais seguro do país. Você consegue começar a investir com R$30. Então, é um valor bem acessível para você começar. E aí, o importante ali, por isso que eu digo que o conhecimento é o primeiro passo, é você saber qual daquelas opções comprar, porque tu vai ver que tem vários produtinhos ali para você comprar. E aí, tu tem que comprar o que é o ideal para quem está começando. E aí, você vai saber disso a partir do momento que você tem conhecimento sobre o assunto. Por isso que eu digo assim, Mas é muito difícil? Não é difícil. Tendo essa informação, você precisa ter conta numa corretora. E aí, quando eu falo em corretora,
A pessoa às vezes pensa, meu Deus, né? Como que eu vou mexer nisso e tudo mais? Mas tem vários bancos hoje em dia, bancos tradicionais, bancos digitais, que dentro das suas plataformas, eles oferecem o acesso a esse tesouro. Então é bem tranquilo. Você, às vezes, dentro do banco que você tem, ali mesmo você pode pegar os R$ 30 e direcionar para aquele produto que é ideal para o teu objetivo. Uhum. E é isso também é bem importante a gente salientar, porque tem gente que fala assim, qual que é o investimento que paga mais? Não tem um investimento que paga mais. Tem um investimento que é o ideal para o teu objetivo. Imagina eu dizer, se tu me perguntar isso, qual é o investimento que paga mais? Ah, é ações. Vai lá para a Bolsa de Valores. Esse é o teu único dinheiro, é o dinheiro que tu está começando, que seria a sua reserva de segurança. Tu coloca na Bolsa de Valores, dá 5 dias, o teu dinheiro despenca 20% e tu precisa resgatar. Agora as empresas estão fazendo cambalacho ainda aí, você não faz ideia de como é que tá a caixa das empresas. E tá tudo muito instável, né? A gente teve recentemente uma mudança de governo, a gente tem uma guerra ainda indeterminada, tá tudo muito sem direção. Uhum. E as empresas... Tudo é especulação, né? Exato. E as empresas, né, por exemplo, o varejo principalmente, está sendo muito prejudicado com essa nossa taxa Selic de 13,75. E a previsão de começar a baixar isso é a partir do segundo semestre, e olha lá, a gente não pode contar muito, né? Então, as empresas realmente na Bolsa estão penando um pouquinho por conta de todas essas situações. Então, se você não tem conhecimento, você vai para aquilo, porque você acha que é interessante ou que vai dar um bom dinheiro rápido, ou alguém vai te dizer que aquilo dá dinheiro rápido. E não é bem assim. Tem uns gurus aí financeiros que estão quebrando muita gente, né? Tem. Do alto da minha ignorância sobre investimento, eu diria para você ser sócio, comprar ações de um negócio de pedágio. Uma empresa de pedágio. Com certeza, isso aí dá muito dinheiro. Toda vez que eu passo, eu penso assim, cara, eu podia ser dono de uma fração disso aqui. Porque, com certeza, tá pingando dinheiro, todo mundo passa na BR todo dia, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. As do Paraná mesmo, que é R$17 para um carro passar, aquilo lá, né? Nossa, tem gente milionária ali sentado no sofá. Eu queria te fazer uma pergunta agora, que pode ser uma pergunta, não sei se alguém já fez lá no teu Instagram, pode ser uma pergunta um pouco polêmica, assim. Porque, cara, existe um monte de mitos e lendas. Um dia eu vou te trazer aqui só pra gente ficar falando sobre essas coisas. As mitos e verdades sobre investimentos e aplicações. O mercado imobiliário. Eu sei que existe forma de você investir no mercado imobiliário dessa forma, assim, Sim. através de corretoras e tudo mais, sem você ter e possuir um imóvel. Você tem ações no mercado. E tem muito empreendimento desse tipo aqui no Brasil agora, tá dar com pau, assim. Pelo menos nas cidades grandes aí. Existe uma forma de você fazer isso. Isso é mais seguro do que eu tenho dinheiro para comprar um terreno, um imóvel, ser o proprietário do imóvel, um investimento material, um investimento em ação. Existe algo que seja mais vantajoso ou com menos risco? Talvez seja essa a melhor forma de dizer. Bom, eu vou te trazer 2 cenários, assim. Vamos avaliar, né? Porque você tem a opção de investir em fundos imobiliários. Tenho 200 mil para investir no fundo imobiliário ou 200 mil para comprar uma casa. Terreno com casa. Ok, mas beleza, tu tem 200 mil para isso. E o restante? Como é que tá os teus outros objetivos? Tua reserva tá formada? Você quer fazer uma viagem daqui a algum tempo? Você já tem dinheiro para isso também? Como que tá? Então, esse é a primeira pergunta. A gente tem que avaliar isso. Porque às vezes tu tem 200 mil, tu quer aquilo. Não, tô bem. Mas a gente não sabe como tá o resto. Tô bem. É só 200 mil que eu não sei se coloco no banco, embaixo do colchão, ou compro uma casa, ou coloco lá em fundos imobiliários. Aí, tu vai ter que bater o martelo no seguinte. Quando você investe em fundos imobiliários, você pode ganhar de 2 formas. Na valorização da cota. Então, aquele bem, né? Aqueles bens que fazem parte de um fundo, eles podem se valorizar. E você vai receber todo mês um aluguel daquele fundo. Dividendo, né? Os rendimentos. Isso, os rendimentos. Então, tu pode receber. E eu tenho acesso? Tem. Tipo, posso receber, saco. Saca, reinveste, faz o que você quiser. Entendi. Vamos supor, né? Hoje, 200 mil, daria aí, vamos chutar uns 2 mil, mais ou menos, né? Talvez um pouco menos. Por mês? Por mês. 2 mil de aluguel, tá? Eu já gostei mais, tá? É interessante, né? E você ainda pode ganhar na valorização. Não, eu já gostei mais. Já me ganhou. Porque tem cara... Fácil. Mas enfim, vou deixar você terminar a tua linha de raciocínio, vai. Tá. Então, beleza, você botou o dinheiro lá, você está ganhando os rendimentos do aluguel ali todo mês, o seu dinheiro pode estar valorizando, mas ele também pode estar diminuindo, porque a gente está falando de renda variável, certo? Então, ela oscila para mais ou para menos.
Pode acontecer. Para menos nunca é menos. Não é bom, Não, mas pode nunca vou acontecer. ter que colocar mais dinheiro. Agora esse mês você tá devendo R$ 200. Não. Vai diminuir, né, o capital que você colocou ali. Você vai estar negativo, mas como você está pensando no longo prazo, como você não tem pressa para usar aquele dinheiro, foca em deixar ele 5, 10, 15 anos, aquilo ali vai se recuperar, aquilo ali tende a crescer. Se você souber fazer boas escolhas, claro, tá? Mas pensando no imóvel, num terreno físico, né? Um terreno que você queira comprar. Você compra um terreno de 200 mil. Possivelmente tu vai ter que pagar algumas taxas, algumas cobranças ali que vão ter, né? Por conta do terreno. Vai ter um IPTU todo ano. Aí já começam as despesas que o fundo imobiliário não tem nesse ponto. Você coloca 200 mil em um único terreno que ele pode, daqui a um ano, valer nada, porque tu não sabe o que vai ser construído do lado. Tu não sabe se aquela região vai ser valorizada muitas vezes ou não. Sei lá, às vezes pode ser invadida, dependendo da região que você tá. Então, não é ruim você ter um terreno, não é. Eu sempre falo isso. Porém, eu não acho interessante se você tem 200 mil, único 200 mil, você colocar tudo num único lugar. Você corre um risco muito grande a partir desse momento. Então, por que não diversificar? Se você realmente quiser um terreno, tenta pegar parte desse valor e colocar ali, e o restante você coloca em um investimento que tenha mais liquidez. Como, por exemplo, nesses fundos imobiliários, você compra e vende a hora que você quiser. A qualquer momento, enquanto a bolsa estiver aberta, você compra e vende a hora que você quiser. Um terreno físico não é simples assim de tu comprar, vender. Não vai ser fácil assim de você, muitas vezes, vender ele rapidamente, Você já né? escolheu o seu lado, Fran. Já escolheu o seu lado. Exato. Eu gosto de mostrar os prós e os contras, Nesse né, para as pessoas momento, verem. os corretores imobiliários estão Vão me amar. dando dislike nesse vídeo aí, com certeza. Mas é uma perspectiva interessante mesmo, né? E essa palavra que você falou, diversificar, é a palavra que todo investidor fala, né? Sobre diversificar seus investimentos, as aplicações ali, porque não apostar todas as fichas num cavalo só, né? Exato. Você acha que para a pessoa que é mais ansiosa, para a pessoa que tem um objetivo curto, daqui a um ano eu preciso de X valor e eu tenho como investir R$ 100 por mês em algo, você teria uma direção para dar para essa pessoa ou é muita loucura? Não, para quem tá começando, quer começar a investir, precisa do dinheiro no curto prazo, né? Porque a gente falando de um ano é curto prazo, busca um Tesouro Selic. Tesouro Selic, que é um investimento aí considerado mais seguro do país, ou então um CDB com liquidez diária, que renda no mínimo aí uns 100% do CDI. O CDI ele paga bem Tá equivalente. falando japonês agora. O CDI é um indexador e é muito parecido com a Selic, então ele rende bem próximo da Selic, tá? Então hoje ele rende 13,65. Então, qualquer um desses dois produtos que traga essa liquidez para você ter acesso a esse dinheiro rapidamente é muito bem-vindo. Só para tu ter ideia, um CDB que paga 100% do CDI, que é esses 13,65, hoje ele está rendendo quase o dobro da poupança. Então, você deixa dinheiro na poupança hoje, não dá. Que é um assunto que eu pego muito também, né? Que eu bato muito. Poupança não é investimento. Não dá para você manter mais todo o teu dinheiro ali, porque você tá É melhor perdendo. colocar num porquinho. Não, né? Daí não. Aí fica na poupança. Mas não, poupança hoje em dia, gente, não dá mais. Tem que buscar investimentos mais rentáveis que tenham a mesma proteção e a mesma liquidez da poupança. E esse CDB e esse tesouro que eu falei, são dois produtos que atendem a essa necessidade. Ele tem liquidez e tem segurança. E pro cara, só pra também empatar o jogo aí, que eu tô me colocando um cara com muita pressa, o cara que quer fazer um plano de aposentadoria privada aí, que ele tá pensando em investir no... Nossa, 30 e poucos anos, posso pegar esse dinheiro, começar a mexer nesse dinheiro lá quando eu tiver com 60. Qual que é o caminho? O que você sugere mais, assim? Já para um cara que não vai ter pressa, com o mesmo investimento por mês. Certo. Então... Porque esse investimento vai se retroalimentar, na verdade, né? Exato. Os juros compostos vão estar trabalhando ali a teu favor, né? Então, eu sei que muita gente vai para a previdência privada, mas eu não indico, não recomendo realmente previdência. Não vou dizer que não existam previdências boas, existem sim. E o que seria interessante de uma previdência é você colocar, às vezes, um pequeno percentual do teu patrimônio, porque quando você vier a faltar,
esse dinheiro da Previdência vai direto, né, para tua esposa ou para o teu marido, para os teus filhos, porque você consegue colocar essas pessoas ali como dependente, elas já conseguem ter fácil acesso a esse dinheiro caso você venha a faltar. Fora isso, o ideal é que você pegue boa parte aí do teu patrimônio, invista, por exemplo, num Tesouro IPCA, que é um produto ali do Tesouro Nacional que direciona, que faz o teu dinheiro render acima da inflação. A inflação, ela corrói muito o teu poder de compra. E como a gente está pensando no longo prazo, a gente precisa pensar em colocar o dinheiro em lugares que rendam acima da inflação, para o teu dinheiro não desvalorizar, né? Então, um Tesouro IPCA é interessante. O governo lançou também agora um título chamado Tesouro Renda Mais, que ele vem com o intuito de complemento de aposentadoria. Então, você investe um valorzinho ali todo mês, e tudo isso com R$ 30, tá? Valor bem acessível. Você investe um valor ali todo mês, quando você parar de investir numa determinada data, você fica recebendo por 240 meses um valor X mensal. Então, você consegue ter uma renda extra, que é como eles tratam mesmo, todos os meses para complementar a sua aposentadoria. Então, também é algo interessante. E aí, saindo desse mundo da renda fixa, aí vamos para a renda variável de novo. Então, diversificar em ações boas, né? Ações perenes aqui no Brasil, bons fundos imobiliários também, porque ele vai estar gerando essa renda passiva. E um outro ponto que eu falo também é começar a diversificar no exterior. Não manter todo o seu patrimônio aqui. Comparado real e dólar, o dólar é muito mais forte. Né? E dá menos merda também, eu acho, né? Essa volatilidade não é tão grande, né? Exato. Eu tenho dinheiro investido lá fora e é claro, assim, eu olho a minha conta, o que eu estava negativa há uns meses atrás, hoje eu já recuperei e estou positiva. Enquanto que aqui, na nossa Bolsa Brasileira, eu estou há 1 ano, 2 anos quase com empresas no negativo. Elas não se recuperam. Então, lá fora, né, no exterior, tu vê que o E se negócio... tu desistir dessa empresa? Se eu desistir, eu perco dinheiro. Entendi. Entendeu? Eu perco dinheiro. Eu ainda tenho ela na carteira, porque eu Quanto você tem de acredito... Americanas na tua carteira? Nada, graças a Deus. Precisou se Mas em recuperar, pô. compensação, eu tenho Via Varejo. Tem Ambev valendo, pau torando na Ambev. Não, esse eu não tenho, mas a Americanas foi triste, né? E o Nossa. problema da Americanas é que ela refletiu em todas as varejos. Então, Magazine Luiza, Via Varejo, todas Mexeu com a sentiram. credibilidade das coisas também, né? Exatamente. Então, invistam lá fora Mercado também. financeiro é especulação, cara. Meu, Isso nem- muito. Se tu espera que a empresa vai dar X tanto de lucro e ela não dá X, ela dá um pouquinho a menos, pronto. Já despenca tudo. Todo mundo desiste. O pessoal é muito volátil. Como a gente falou, é muito volátil. E uma pessoa que vai procurar você for ali nas redes sociais e procurar uma mentoria, uma assessoria tua, existe algum programinha assim de você ir ensinando essa pessoa no passo a passo, ou você já vai perguntar para a pessoa qual que é o objetivo dela e vai ser mais focado assim? Existe alguns programinhas diferentes assim dentro da tua base de ensino ali? Sim. Então, hoje, Rafa, eu tento atender desde o mais básico até para quem, como eu falei, quer investir lá fora, que já está no nível mais avançado. Eu tenho acompanhamento de mentoria. Na minha mentoria financeira, eu trabalho mais essa base estrutural de organizar a casa da pessoa, trabalhar vários pontos ali de finanças comportamentais, metas, os primeiros investimentos e também como alavancar a parte da liberdade financeira dela. Então, realmente é um programa de acompanhamento de 3 meses que eu tô junto com a pessoa ali vendo, né? Um processo exato. Quando a pessoa chega para mim e diz assim, não, Fran, eu já tô com a minha casa organizada, eu quero só investir. Aí eu também tenho uma mentoria em investimento, onde eu pego a base, né, para ela começar. A gente fala também sobre renda variável, que muita gente quer isso, e a gente também já faz isso na prática. Então eu prezo muito por isso, para fazer na prática. Às vezes as pessoas não investem porque ela tem medo de mexer dentro de uma plataforma. Então eu entro com a pessoa lá dentro, vejo, né, como funciona, explico para ela também ter esse passo a passo. E aí, fora esses programas de acompanhamento, né, que eu tenho cursos também, eu tenho um curso para quem quer começar a investir, para ela dar esse passo. Tenho masterclass que eu fiz referente a ações e fundos imobiliários e também como investir no exterior. Então, eu tentei criar
assim, uma série de produtos que atenda à necessidade específica da pessoa. Uhum. Quem prefere um acompanhamento mais premium, vem para mim, para mentoria, para a gente ter esse acompanhamento individual. Quem é mais didático e consegue fazer as coisas sozinho, pode pegar um curso, né, estudar a Masterclass, que você também vai conseguir esse resultado. Ah, perfeito, perfeito. Então é isso, galera. Eu vou trazer a Fran mais vezes aqui no podcast. Acho que tem muito assunto para a gente, enfim, ir mais profundamente aqui, trazer. Até, Fran, já te convido sempre que você quiser lançar algum produto novo, alguma coisa nova, alguma mentoria ou algum curso, alguma coisa, as portas estão abertas para você aqui e a gente já aproveita e fala sobre investimento, sobre finanças. Eu acredito que a gente vai viver ainda ciclos muito loucos aí nesse meio do mercado financeiro aí, a gente vai sentir grandes mudanças, por isso não seja maluco, cara. Se você não sabe o que está fazendo, procure um especialista aí, alguém como a Fran, que vai te dar orientação, que vai te dar suporte, vai tirar suas dúvidas e vai evitar de você colocar dinheiro fora. Como a gente falou lá no começo, é um negócio que mexe com a gente, cara, move o mundo o dinheiro, né? Então, é uma coisa que pode pegar, pode atrapalhar o resto da tua vida, não só a tua questão das tuas finanças da tua casa, mas perder dinheiro é muito ruim, cara. Desde você perder R$100 do bolso furado, até você investir num cavalo perneta. Então, procure ajuda da Fran, siga ela nas redes sociais e tenho certeza que você vai se encantar com a forma como ela traz esses temas e com as histórias de pessoas que estão conseguindo alcançar resultados a partir da mentoria e dos ensinamentos lá da Fran. Fran, eu queria te agradecer demais por esse papo, mais uma vez, tá as portas abertas para você voltar aqui, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Eu digo que o meu propósito realmente é ajudar mais pessoas, né, a ter educação financeira, a conseguir realizar os seus sonhos. Porque eu sei que muita gente é frustrada porque tá sempre andando em ciclos, né, trabalha, paga conta, paga boleto e nunca consegue sair do lugar. Então, como a educação financeira transformou a minha vida, e eu sei que já transformou a vida aí de centenas de pessoas, eu fico muito feliz em estar aqui, em poder estar contribuindo também, né, em poder estar ajudando outras pessoas, estar motivando outras pessoas a estarem buscando. E conte comigo aqui sempre que tu precisar, quiser me convidar, eu venho, com certeza, falar de finanças, investimentos, milhas, seja o que for. Eu falei para a Fran que ia falar sobre brilho no olho, né? Quando a gente estava saindo desse primeiro cara que acreditou no nosso projeto, eu perguntei para ele o que convenceu ele, o que fez ele, o que de tudo que eu falei, até para mim saber, né? Porque, né, começar a usar mais essa... o que fez você abraçar? Ele falou assim, o brilho no olho da forma que você falava, a paixão que tinha no teu olhar falando sobre aquilo, não tem como não acreditar em algo que você acredita tanto, sabe? E te digo, eu te convidei para estar aqui porque eu vi isso quando você estava falando sobre finança. Quando eu vejo verdade, eu vejo alguém apaixonado pelo que está fazendo, eu penso, cara, não tem como ela não saber o que está fazendo ou como não dá certo, sabe? Então, parabéns pelo teu trabalho e muito obrigado mais uma vez. Imagina, obrigada. Eu que agradeço. Se você gostou desse episódio, já sabe, curte e compartilha. Manda para o máximo de pessoas possível. Eu sempre falo para direcionar. Pense em alguém que você acha que não era 100% das pessoas. Esse é o tipo de episódio que todo mundo precisa assistir. Todo mundo precisa conhecer a Fran. Todo mundo precisa conhecer sobre o assunto, tá? Todo mundo mesmo. Muita gente não quer que você saiba. Então, vamos frustrar essas pessoas. Vamos levar conhecimento financeiro para o máximo de pessoas. A Fran está à sua disposição, tá? Deus abençoe você. Um forte abraço e tchau, tchau. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @DeValorSeguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum.